Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Justiça. E vamos começar com uma notícia internacional, uma boa notícia. Plano para a corrupção. Portugal vai ter delação premiada, doutor Roberto Liviano. Boa notícia para as pessoas que prezam a integridade e que querem ver a impunidade não prevalecendo, como você, Sérgio. Não são todas que têm esse pensamento, né? Como eu faço parte desse mesmo grupo, então eu considero uma ótima notícia que Portugal esteja se juntando ao grupo de países que querem ver a impunidade não prevalecendo, né? No Brasil nós temos vivido momentos muito difíceis em relação a este plano. Mas em Portugal, a novidade, como você bem destacou, é instituir no ordenamento, de uma maneira regulada, de uma maneira enfática, o Instituto da Colaboração Premiada. Por que isto é positivo? O que isso significa? O que se ganha com isso? Em primeiro lugar, não é novidade. A colaboração premiada é uma ferramenta utilizada em todo o mundo como um dos instrumentos que se utiliza no processo criminal. Eu digo um dos, porque você não pode depender de um único instrumento na esfera processual penal. É necessário que nós possamos utilizar todas as ferramentas de direito, inclusive a colaboração premiada. Em segundo lugar, é necessário sempre que tenhamos em mente que a colaboração ela não tem validade por si só. No nosso ordenamento, e tenho certeza que em Portugal não é diferente, nós precisamos da chamada prova de corroboração. O que é a prova de corroboração? Além da palavra do delator, daquele que colabora, aquilo permite a quem investiga puxar o fio da meada. Depois que você puxou o fio da meada, depois que a investigação teve início, aí você colhe as demais provas. Portanto, a palavra do delator, daquele que colabora, daquele que incrimina, isoladamente, não é suficiente. Não basta para condenar, até porque ele tem interesse nesta condenação. Ele está envolvido na prática criminosa. É necessário que a condenação se lastreie em outros instrumentos de prova. Em terceiro lugar, eu destaco o movimento internacional de combate ao crime organizado. O crime, há muito tempo, ele deixou de ser um fenômeno local. Ao apertar um botão, ao pressionar esta tecla do computador, num simples clique, o dinheiro envolvido no crime circula pelo mundo. Portanto, existe um interesse internacional em reprimir práticas criminosas. Portanto, quanto mais nações se envolvem nesta luta, é fundamental que para que nós tenhamos um grau de eficiência, um grau de produtividade maior neste enfrentamento. Portanto, é uma notícia importante, é uma notícia alvissareira no enfrentamento no combate à corrupção. Doutor Roberto Liviano, o que Portugal pode pegar de lição de outros países do mundo para que essa delação não fique banalizada? Pois é, o que deve extrair de lição, sem sombra de dúvida, é a busca de um processo penal, sem sombra de dúvida, que garanta a ampla defesa. Nós precisamos de uma distribuição de justiça eficiente, respeitosa aos direitos dos acusados,
mas, ao mesmo tempo, que o Estado se imponha na repressão da criminalidade de grosso calibre. O crime pequeno, o crime do pequeno violador da lei, este é fácil combater. Nós verificamos o grau de eficiência das instituições pelo nível de eficiência que o Estado tem ao combater o crime do andar de cima. É dessa maneira que nós podemos perceber se o Estado consegue ou não enfrentar e vencer o crime estruturado, o crime organizado. Aliás, é esta crise que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. É este o momento difícil, crítico que nós estamos vivendo desde a desativação da Operação Lava Jato. Este é o grande ponto de interrogação ao qual nós precisamos responder. Eu espero que Portugal tenha bons resultados, que tenha um processo penal respeitoso aos direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, um processo eficiente, que se busquem todos os canais probatórios para que o crime não prevaleça, para que a proteção ao patrimônio público fale mais alto, para que a corrupção seja combatida com eficiência, assim como os demais delitos que assolam a sociedade, especialmente nesses tempos dramáticos de pandemia, e mesmo durante ela percebemos que os violadores da lei, eles não arrefecem o seu ânimo de desrespeitá-la. No Brasil, nós temos tido todo tipo de criminalidade todos os dias. Inclusive, essa semana, nem está na nossa pauta hoje, mas em Natal houve um assalto em que foram roubadas 20 doses de vacina. Né? Essas doses de vacina, com certeza, elas foram subtraídas para ser distribuídas no mercado negro, no mercado paralelo. E, com certeza, a privação dessas doses, seguindo um plano de vacinação, priorizando idosos, ela vulnera vidas. Não é? Então, que conclusão isso nos traz? Que o criminoso, aquele que rouba, aquele que frauda, que desvia dinheiro do patrimônio público, para ele não há limites. Não há pandemia, não há maremoto, não há tsunami, não há funeral, não há limites ao intento de violar a lei. Isto é duro, isto é difícil, mas é a nossa realidade. Portanto, o Estado precisa ser eficiente nos mecanismos de segurança, de justiça, para proteger de forma adequada a sociedade, os cidadãos e os bens jurídicos. Cabe ao Estado proteger a vida, a saúde pública, o patrimônio, a liberdade individual de locomoção, a liberdade sexual das pessoas e por aí vai. Doutor Roberto Liviano, já que estamos falando de Covid, vamos falar do Ceará, então. Falta de transparência na vacinação faz o Ministério Público notificar ao menos uma prefeitura do Ceará por dia. Pois é, essa notícia, Sérgio, é importante porque mostra ao ouvinte, ao internauta que está nos acompanhando nesse momento, uma instituição que foi moldada há quase 33 anos na Constituição para proteger os interesses difusos e coletivos. E dentre eles, talvez um dos mais importantes, é a saúde pública. E o Ministério Público notifica as prefeituras do Ceará para que se respeite o direito à saúde pública, o direito à vida e também o dever de transparência. E para que haja essa proteção, um dos mais importantes instrumentos jurídicos com o qual o Ministério Público trabalha na sua lida cotidiana é a Lei de Improbidade Administrativa. Para que a transparência seja respeitada, para que os princípios da administração pública sejam concretizados. Do que eu estou falando? Estou falando da legalidade, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade.
O Ministério Público faz valer tudo isso de que maneira? Com a lei de improbidade administrativa. Quando a transparência não é respeitada, quando vacinas são desviadas, o Ministério Público usa o artigo 11 da lei de improbidade. Portanto, essa notícia mostra a importância de nós termos o Ministério Público forte, sem manipulações, sem mudanças na sua estrutura, como se anda cogitando fazer para enfraquecer o Ministério Público, sem mudanças na lei de improbidade administrativa, como se cogita fazer, esmagando-a, eliminando o artigo 11, estabelecendo prazos para as investigações do Ministério Público. Quando você estabelece um prazo para uma investigação, isso significa o quê? Colocar a impunidade dentro da lei. Significa o quê? Quero que essa investigação não dê em nada. Significa o quê? Que isso que você acabou de ler na notícia, que a cada minuto essas prefeituras estão sendo investigadas e assim o povo do Ceará obtém mais transparência, isso não mais seria possível com o Ministério Público enfraquecido, com a lei de improbidade esmagada. Portanto, é muito importante as pessoas estarem atentas a um processo que está em curso, uma discussão de enfraquecer a instituição do Ministério Público, de enfraquecer a lei de improbidade administrativa. Se o Ministério Público, na sua ação cotidiana, erra, se os promotores se equivocam, eles devem ser punidos pelos seus erros. Mas jamais enfraquecer a instituição, jamais enfraquecer o instrumental jurídico de combate à corrupção. Quando você enfraquece a lei de improbidade, quando você enfraquece o Ministério Público, você está prejudicando o povo. Porque o povo deixa de ter instrumentos de combate à corrupção, o povo deixa de ter uma instituição cuja razão de ser é a defesa do próprio povo. Portanto, essa notícia é de extrema importância para se perceber qual o papel do Ministério Público na promoção da transparência, na defesa da saúde pública, na defesa da sociedade. E para fechar, uma boa notícia: ranking Escala Brasil Transparente. Recife ocupa o primeiro lugar nacional em transparência na gestão pública, Dr. Roberto Liviano. Sem sombra de dúvida, os rankings são importantes. É importante destacar sempre a parte cheia do copo, né? Nós podemos estar falando aqui de quem está em último lugar. Mas por que falar de quem está em último, quem tem a pior posição no ranking, quando nós podemos falar do bom exemplo? Que Recife é o bom exemplo, que se destacou pela excelência em transparência. Penso, Sérgio, e ouvintes da Rádio Justiça, e internautas, que nós devemos enfatizar o bom exemplo que vem de Recife, o bom exemplo pernambucano, que faz valer a ideia da transparência, que faz valer a condição do Brasil de membro fundador do Pacto dos Governos Abertos. Quando o Brasil assumiu esse protagonismo perante o mundo, e esse ano completam-se 10 anos da fundação da OGP, em que o Brasil, ao lado dos Estados Unidos, África do Sul, Noruega e de outros países, se transformou em referência mundial de transparência, Recife nos coloca numa posição importante de fazer valer a ideia constitucional da publicidade. O que eu posso dizer a você, Sérgio, é que eu desejo fortemente que o exemplo que vem de Recife contamine as demais capitais. Que o exemplo de Recife se espalhe para que a ideia da transparência não seja um exemplo, uma atuação individual, mas sim um exemplo cotidiano das administrações públicas, e que isso seja algo da prática cotidiana. Isso não dependa de observadores que pressionam o poder público, não. Isso esteja no DNA das práticas comuns, normais, que
que o administrador, ao assumir a responsabilidade de gestão, institua como algo natural. A transparência é o signo desta administração. Nada existe a esconder do nosso povo, do povo que nós representamos. As portas da administração sempre devem estar abertas para o povo, em portais acessíveis, amigáveis, fazendo com que a lei de acesso à informação, que também caminha aí para 9 anos de vigência, se transforme em realidade absolutamente natural. É uma coisa que tem que ser praticada como uma coisa que faz parte da vida das pessoas. Isso que acontece em Recife, nesse ranking, tem que se transformar numa rotina naturalizada. Então, os rankings são bons porque nos oferecem comparações. Transparência é fundamental porque nos mostra o que acontece na administração pública. E precisamos realmente fazer valer a nossa condição de membros fundadores do Pacto dos Governos Abertos. Que o último colocado do ranking se mire no exemplo de Recife e busque ocupar o lugar de Recife no próximo ranking. Esta é a boa competição. Este é o bom exemplo que nós queremos que se estabeleça. É essa a expectativa que a sociedade tem para que nós tenhamos progresso, evolução na administração pública e a sempre esperada prevalência do interesse público como princípio maior esculpido na nossa Constituição. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, que você também encontra o Dr. Roberto Liviano nas redes sociais. Volta na próxima terça-feira. Um abraço, Dr. Roberto. É isso mesmo, como você bem lembrou, espero todo mundo lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Será um prazer, uma honra interagir com vocês e quero também fazer um convite, aproveitando aqui para fechar a minha participação. Hoje à noite, 19 horas, terei mais um Olho ao Vivo, mais uma live com a apresentadora de TV Luciana Liviero, jornalista, e nós vamos conversar sobre o Brasil pós-Lava Jato. São todos convidados, será lá no meu Instagram, Roberto Liviano Oficial. Será um prazer, uma alegria encontrar com vocês, ter a participação de todas e todos. Forte abraço e até mais.